abençoe neste dia. Quero contar meu testemunho de uma experiência única que Deus me permitiu viver, que tem a ver com o tempo em que Jesus vem para a sua igreja, o que chamam de arrebatamento. Isso me aconteceu dentro da igreja, numa sexta-feira, quando começava aquele culto. Algo aconteceu e marcou não só a minha vida, mas também a igreja, e quero compartilhar com vocês. O que vou contar a vocês não é e nem pretende estabelecer os tempos de sua realização. Não é uma profecia, só é o testemunho do que Deus me permitiu viver, para agora poder contar, e que nos preparemos para esse dia. Então vou falar do dia que Deus me deixou viver o arrebatamento. Naquela sexta-feira, antes de começar o culto, me sentia mal e pensei que não poderia estar presente na igreja. Depois fui levando esse mal-estar até que fiquei um pouco melhor e pude estar no culto. Como de costume, começaria minha esposa saudando, orando e lendo uma parte da Bíblia que Deus lhe mostrasse, sempre antes de ir ao culto. Eu tomo um tempo para orar e buscar a cobertura do Espírito para pregar, para poder ministrar a palavra. No salão, minutos depois de ter orado, experimentei uma forte presença do Espírito Santo. Estive falando com ele e dizendo quanto gostava de sua presença. Um tempo lindo e me animou muito mais a prosseguir. Lili, minha esposa, começou então o culto. Cumprimentou aos irmãos que estavam conectados pela tela no YouTube, orou e em seguida surgiram as belas canções de exaltação. E ao terminar, ela compartilhou como sempre faz habitualmente, trecho das Escrituras Sagradas. Ao terminar, ela me apresentou. Então subi nessa pequena plataforma em frente à câmera e comecei a cumprimentar aqueles irmãos que estavam conectados. Então algo muito forte se apoderou de mim, uma presença muito forte do Espírito Santo. Ela me cobriu, me preencheu. Algo acontecia, uma emoção forte, poderosa, enchia meu ser, todo o meu ser, a ponto de eu me quebrar. Eu me desestruturei e não conseguia nem falar. Eu só chorava muito, e estava curvado sobre no chão. Eu não queria parar, porque sabia que era ele assumindo o controle. Então tenho que deixá-lo. Ele fazer o que quiser. A partir daí, eles continuaram o culto através da transmissão, com músicas e acordes, sem saber o que fazer porque estava acontecendo algo que nunca tinha acontecido antes. Sua presença em minha vida não estava diminuindo, estava aumentando cada vez mais. E da mesma forma, assim como minha dor, sem saber o que fazer agora, ou como seguir em frente, simplesmente deixei tudo e continuar, sem intervir, com choro constante, com os óculos molhados, ensopados, e precisei tirá-los e ao mesmo tempo tentava pronunciar algumas palavras porque entendia que eles estavam assistindo e não entendiam o que estava acontecendo. Então queria falar com aqueles que estavam conectados, mas só conseguia chorar. E só saía algumas palavras. O tempo foi passando e eu não conseguia parar de ser envolvido por aquela atmosfera de glória, que eu não entendia, mas que sem dúvida uma presença linda e também apreciava. E de repente algo aconteceu. Minha mão esquerda, sobre a Bíblia, a que estava em cima do púlpito. E aí começou absolutamente tudo o que eu quero lhe contar. Eu senti que precisava pressionar, isto é, pressionar minha mão com muito mais força. Minha mão sobre a Bíblia, como se isso liberasse algo. Não sei. Apenas senti que precisava apertar com mais força. Sua presença já era quase impossível de resistir. E quando de repente, na minha frente,
E, de uma forma, eu diria transparente, não consigo explicar. Ela se abriu como uma grande porta invisível, como uma cortina transparente, que estava sendo puxada para trás, ou uma sensação semelhante. E então começou a experiência. Assim experimentei algo que nunca tinha sido visto por mim, nem na minha imaginação. Era o arrebatamento, a vinda de Jesus pela igreja. Era algo indescritível. Era sublime, era maravilhoso. Era algo que me envolvia e me sustentava. Era como algo ao redor e sobre mim e estava em mim. Para mim, a realidade era que ocorria o arrebatamento. Para mim, ocorria naquele momento. Não era visão. Era uma realidade. Estava acontecendo. O arrebatamento. A alegria em mim era transbordante e a beleza disso era algo que não podia descrever. Mas depois veio o mais forte. Ainda estava no começo apenas. Ali, depois das minhas palavras, comecei a sentir que todo o meu ser se elevava, que tudo, não sei, era eu mesmo. E como começava a sair, como se fosse por uma janela, saía todo o meu ser. Eu saía de dentro da igreja para o céu. Lembro que assim que atravessei essa janela, ou o que fosse, como saindo da igreja, naquele momento olhei para o céu e vi uma espécie de cubo, retângulo, não posso dizer uma palavra exata, que a diferença era outro tom de brilho, talvez mais concentrado, talvez mais puro, talvez mais puro. Não é escura a palavra, mas mais intenso. E eu ia para aquele lugar. E além disso, queria ir para lá. Uma coisa que percebi, que eu não tinha medo, Não havia nenhuma sensação de medo, mas pelo contrário. Pelo contrário, eu senti um prazer, uma necessidade de ir. Tampouco me preocupou, naquele momento, minha família, era como se soubesse que tudo estava bem. Tudo estava bem. Naquele momento, desejava apenas ir. Desejava tudo o que acontecia. Estava sentindo. Era como sentir a vida plena. Era como sentir a vida ao máximo. Meu rosto refletia essa plenitude de vida, embora não saiba-se na carne. Algo estava acontecendo. Mas quando eu saí, quando eu já estava indo para aquele lugar, então tudo voltou, sem nada de estranho. Estranho? Não, finalmente as coisas voltaram ao seu estado normal. Tudo voltou ao normal. Meus pensamentos imediatamente voltaram. Tinham a realidade de tudo o que estava acontecendo na igreja. E comecei a pensar como isso aconteceria, como seria o que eu havia vivido. Agora eu estava ciente de que estava experimentando o arrebatamento verdadeiro e que pelo menos estava acontecendo naquele momento. É claro que milhares de pensamentos, eles vieram, mas tentei me concentrar em como trazer essa presença para aqueles que estavam, aos irmãos conectados na igreja. Então eu não sei se realmente consegui de contar tudo o que vi, mas fui capaz de depois
percebi que todas as pessoas que estavam online, muitos disseram que estavam sentindo também uma presença muito forte do Espírito de Deus. Então algo aconteceu. Pouco a pouco eu estava conseguindo falar. Meu Deus, tomando consciência de qual era a realidade na igreja. E então, depois disso, começaram as músicas de louvor e também pude apresentar alguns testemunhos dos milagres que Deus havia feito entre os irmãos da igreja. Embora sua presença ainda estivesse lá, agora era um pouco mais suave, menos intensa, o que me permitiu que eu pudesse falar lentamente, mas conseguia falar. Finalmente consegui me recuperar e pregar a palavra, que com muito medo, naquele dia, eu havia trazido para que eu pudesse pregar a ele em nome do Espírito Santo. Essa palavra falava sobre o dia do Senhor e da responsabilidade da igreja em relação ao que está acontecendo em nosso país e no mundo inteiro. As abominações e as coisas que estão levando as pessoas à morte. Eu não sei por que foi que vivi isso e também nem sei para que foi isso que vivi. Eu só sei que estou muito grato ao meu amado Espírito Santo por este presente totalmente imerecido, por ter conseguido viver uma experiência assim sobrenatural. E porque, sem esperar, veio tudo sobre mim. Agora com uma maior esperança e tranquilidade. Mas devo admitir com muita ansiedade, porque aquele dia, que por sinal não sei quando será, pois não depende de nós, nem se trata de eu dizer quando vai acontecer. Mas eu sei que Jesus em breve voltará para nós, meus irmãos, para nos buscar no arrebatamento. Isso será logo. Com todas as coisas que estão acontecendo, me dizem que vai ser em breve. Não é tempo de ficar disperso. O grande dia se aproxima. E esse dia somente Deus Pai sabe. Quando será? Quando Cristo virá para buscar sua igreja. Quero falar com os que estão me ouvindo e vendo este relato. Aqueles que creem nessas vivências que Deus nos permite. Sei que esse é um alerta de Deus e sei que Deus está falando ao seu coração. Aceite a Jesus, se entregue a Ele, pois o dia do Senhor se aproxima. Ouçam isso com paz em seus corações, nada mais que isso. E só para concluir, quero dizer que essa foi a experiência mais forte, mais impactante, por certo, e maravilhosa da minha vida, que nunca imaginei viver e que nunca vou esquecer. Sabe, nesse mesmo dia, à noite, uma jovem da igreja, ela, me escreveu emocionada, contando que teve uma experiência similar, se não igual, bem parecida, onde ela pôde sentir a carga pelos que ficavam no arrebatamento, e diz que foi um desespero e um choro muito forte, que não podia parar. Eu não sei o que está acontecendo, mas nesse momento lembrei da palavra de Joel 2:28. Sim, ele diz que quando o Espírito Santo finalmente chegar, esse final, dizem que nossos filhos profetizarão, e também os mais velhos sonharão, e nossos jovens terão visões. E lembrei que isso estava acontecendo. Quero dar glória a Deus, exaltar seu nome acima de todas as coisas, e porque sua misericórdia
que desceu às alturas de alguém pequeno, como eu, manifestar seu amor, sua misericórdia, e me permitiu que eu vivesse uma experiência assim. Sei que não há mérito algum em mim, não tem a ver comigo. Sei que Deus faz essas coisas acontecerem porque busca, ao menos valioso, quase diria o que é inútil, para mostrar a sua glória. Então desse lugar recebo, mas quero deixar algo que mesmo que, já depois que aconteceu, mesmo se passado, já há alguns dias, sim, posso continuar sentindo a sua presença. E o mais interessante é que ainda continuo sentindo essa forte sensação, mesmo que já se passaram os dias. Assim como quando alguém lembra de um perfume e sente de novo o mesmo cheiro, é assim que sinto de novo outra vez. Todas as vezes que vou orar, toda vez que busco a sua presença, uma vez que ele vem, faça isso todos os dias e lembre-se, Jesus está voltando, Deus abençoa. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marco de Freitas Barros, eu moro na cidade de Divinópolis. Eu venho aqui relatar 2 sonhos que eu tive. Em 2017, eu sonhei onde eu via na cidade do Rio de Janeiro uma devastação muito grande acontecendo. Era uma tempestade de plasma. Eu tive esse sonho na época em que começou a haver tempestades de plasma se formando no céu da Bahia, por volta de 2017. Eu não lembro exatamente quando foi, mas eu tive esse sonho. No sonho, eu olhava a cidade por cima, como se eu estivesse fazendo um voo panorâmico, e Deus mostrava a estátua do Cristo Redentor, né? E o bairro ao redor. E de repente minha visão foi mudada para a visão de uma mulher que estava numa piscina fazendo festa com os amigos, comendo churrasco. E ela escutou um barulho estranho no céu e olhou para cima e viu as nuvens vermelhas. Ela falou assim: uai, um monte de nuvem vermelha está se formando, será que isso é chuva ou é tempestade de alguma coisa? Aí um cara falou assim: eu não sei. Aí de repente desceu um raio em cima do prédio, carbonizou todo mundo. O prédio partiu no meio. Começaram em seguida muitos raios descerem sobre a cidade, muitos raios descerem. Onde acertava, causava destruição em prédios, em casas, asfalto derretia, onde batia em pessoas ou perto de pessoas, as pessoas carbonizavam, porque era um raio muito grosso. Um raio normalmente tem aí 20, talvez 30 centímetros de largura, né? Esse raio devia ter mais de 1 metro. E eram raios vermelhos descendo do céu. Eram raios vermelhos. Eu lembro bem desse detalhe. E foi destruindo a cidade toda. Foi destruindo a cidade toda, onde batia, arrebentava. Na praia, por exemplo, onde as pessoas têm o costume de fazer atos libidinosos. Deus mostrou a eletricidade batendo, né, desses raios batendo na areia, e a areia virando vidro. Onde batia na água, a água evaporava, matava banhistas. E batia também nas florestas, as florestas pegavam fogo e acabavam com as oferendas que lá estavam. E eu vi também o Cristo Redentor sendo partido no meio, ou descer um raio assim na diagonal, desse jeito assim, ó, bem de lado assim, ó. Partiu os pés dela. Aí ela tombou assim e bateu no meio do mato, onde tinha o alto da montanha, e quebrou. Em seguida veio outro raio na outra diagonal e bateu nos pés e destruiu o resto. E nossa, foi terrível, foi uma coisa horrorosa. E depois disso eu comecei a fazer campanha de oração para tentar entender quando que ia acontecer, porque foi um sonho muito terrível
E eu precisava saber, porque quando é assim, esses sonhos que eu professo que eu tenho são muito reais, é para avisar o povo. Aí, fazendo campanha de oração, Deus me mostrou que vai acontecer isso no mesmo dia que Deus descer a ira dele sobre a terra, através de um grande terremoto. O terremoto, eu tive um sonho, foi em 2019, depois de 2 anos de campanha eu recebi esse sonho como resposta. Ele vai cair na diagonal, assim, no Mar do Caribe. E quando ele cair, ele vai levantar as placas, porque a placa parte no meio, aí levanta de um lado e levanta do outro a placa. Quando isso acontecer, não só vai jogar as placas para trás, e isso vai provocar um terremoto muito forte nas Américas e no resto do mundo inteiro também, porque todas as placas vão ser empurradas, como também vai deslocar para cima uma quantidade enorme de água. E essa água vai provocar um tsunami gigantesco no mundo. Então, antes que o tsunami chegue, durante o terremoto, Deus mostrou que vai vir essa tempestade de plasma. Então, a tempestade de plasma acontece antes desses fatos. Vai ser no 31º dia de guerra, antes das 8h35 da manhã, horário de Brasília. O 31º dia de guerra no Brasil. Nós ainda vamos enfrentar nossos vizinhos. Deus vai derramar a ira dele por volta das 8 horas da manhã sobre Rio de Janeiro, sobre São Paulo. E a devastação vai ser muito grande. Então, um conselho que eu dou para os irmãos é: procure a Deus, procure uma igreja, se consagre, se converta, né? Se arrependa dos seus pecados, das suas iniquidades, se entregue a Deus de verdade, porque você não sabe se você vai sobreviver. Eu sei que eu vou, porque Deus já me contou. Mas se você não sabe se você vai sobreviver, você precisa se entregar a Deus, porque vai ser uma destruição terrível nesse dia. As pessoas vão gemer de medo, elas vão tremer de medo, porque vai ser uma coisa horrorosa. Eu já gravei um vídeo falando sobre esses eventos, tá? Num vídeo anterior do canal, falando sobre um maremoto que vai acontecer depois de um terremoto de 10.0 no mundo inteiro. Esse sonho que eu tive, quando bateu essa pedra, esse meteoro no chão do oceano, perto do Mar do Caribe, eu via que as ondas provocadas pela pedra, elas fizeram uma cúpula ao redor da pedra. Então o Caribe foi engolido e o tsunami resultante do impacto varreu todos os países da América Central. Pelo que entendi, esses países, eles têm muitas práticas que não são cristãs, né? Práticas de adoração. Eu sei que eu vou, porque Deus já me contou. Mas se você não sabe se você vai sobreviver, você precisa se entregar a Deus, porque vai ser uma destruição terrível nesse dia. As pessoas vão gemer de medo, elas vão tremer de medo, porque vai ser uma coisa horrorosa. Eu já gravei um vídeo falando sobre esses eventos, tá? Num vídeo anterior do canal, falando sobre um maremoto que vai acontecer depois de um terremoto de 10.0 no mundo inteiro. Esse sonho que eu tive, quando bateu essa pedra, esse meteoro no chão do oceano, perto do Mar do Caribe, eu via que as ondas provocadas pela pedra, elas fizeram uma cúpula ao redor da pedra. Então o Caribe foi engolido e o tsunami resultante do impacto varreu todos os países da América Central. Pelo que entendi, esses países, eles têm muitas práticas que não são cristãs, né? Práticas de adoração de deuses, magia negra, e até tem um tal de Senhor Morte que alguns desses países adoram, e Deus não se agrada disso. Então Deus vai destruir. Não vai ter mais canal Panamá, não vai existir mais Nicarágua. Esses países da América Central vão ser totalmente destruídos. Eu agradeço a minha oportunidade e que você possa refletir sobre isso. Se você não acredita em mim, você deve orar a Deus, pedindo a Deus respostas. Deus vai te mostrar, amém?